tudo bem com você? Mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, já se inscreva, já deixa seu like, já deixa seu comentário nos vídeos que já estão postados aqui. Ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos vídeos. Hoje a história vai ser da mãezinha Cecília, uma mãe de anjo e mãe de arco-íris. A história dela é linda e vale a pena conferir. Vamos lá? Oi meninas, meu nome é Cecília, eu tenho 19 anos e eu vou contar um pouco da minha historinha pra vocês. Eu tenho 2 filhos, eu tenho o Mateu Luca e o Andrew. O Andrew é meu arco-íris e o Mateu Luca é meu anjinho. A história do Mateu Luca foi o seguinte, eu descobri quando eu tinha 15 anos que eu tenho trombocitose essencial. E meu médico disse pra mim, o meu hematologista disse pra mim que eu não teria risco nenhum, a não ser quando eu tivesse ali, quando fosse velha. Então, quando eu engravidei com 17 anos, eu levei os papéis pro médico que fez meu pré-natal, de todo o laudo da minha doença, e comentei com ele que eu tinha trombocitose essencial. E ele disse que não teria risco nenhum, mas que ele iria me encaminhar para o alto risco. Eu fui encaminhada para o alto risco e o médico do alto risco disse para mim que não tinha porque eu estar ali, porque eu não tinha nada. Eu ia levar uma gravidez saudável. A gravidez do Mateu foi muito tranquila e não tranquila. Eu vivia na maternidade por medo, né, porque ele parava de mexer assim do nada, eu ficava 2, 3 dias sem mexer. Eu fazia ultrassom e tava tudo bem. Quando eu entrei nas 30 semanas, eu fui fazer o pré-natal. E eu cheguei lá, a minha pressão tava 14/11. O médico achou estranho, mas seguiu o pré-natal normal. Ele mediu de novo e a pressão continuava 14/11. Só que eu tava bem, eu não tinha feito nada e eu tava super tranquila. Aí quando ele foi, eu senti o Mateu mexer de manhã e coisa. E quando ele foi fazer o exame para escutar o coração dele, ele não achou batimento cardíaco. Aí aquilo me assustou um pouco e ele perguntou pra mim se eu tinha certeza que meu filho tava mexendo. Eu falei que tinha, que ele tinha mexido de manhã e coisa. Daí ele me encaminhou pra maternidade e disse não, tudo bem. Ele me encaminhou pra maternidade por conta da minha pressão mesmo, pra conversar com obstetra, né? Só pra ter certeza de que tava tudo bem mesmo. Eu cheguei lá, o Mateu foi mexendo o caminho todo, eu cheguei lá e eles fizeram um exame do cardiotoco e tinha, assim, um restinho de batimento cardíaco que elas não conseguiam dizer se era meu, se era do neném, o que era aquilo. Aí elas me mandaram fazer um ultrassom. Só que nesse tempo todo eu tinha muita certeza de que aquele ultrassom não ia dar, que ele tava morto. Quando eu cheguei na sala de ultrassom, eu esperei quase 30 minutos para ser atendida. E quando eu fui atendida, o médico mal me examinou e disse que o Mateu tinha entrado em óbito. E aquilo, tipo, meu mundo desmoronou ali naquela hora, porque eu não acreditava que aquilo fosse verdade. E elas me levaram lá pra conversar com o médico e ele disse que não tinha mais o que fazer, que não tinha mais como salvar ele, coisa. E eu pedi por uma cesárea, porque eu sabia que se eles fizessem a cesárea, o Mateu ia conseguir, e se eles tentassem reanimar, eles iam conseguir ali, mas eles tinham muito pouco tempo pra fazer alguma coisa. Eu sentia que tinha muito pouco tempo pra fazer alguma coisa. E a médica disse pra mim que ela não ia fazer minha cesárea, porque eu tava internada pelo SUS. E que daí depois ela veio conversar comigo e disse assim, eu não vou fazer tua cesárea porque você tá com uma infecção e vai generalizar e você vai perder teu útero e coisa e você nunca mais vai poder ter outro filho. Eu falei que não me importava em ter outro filho se eles salvassem aquele. Aí elas falaram pra mim que não podia. Só que eu não acreditei na possibilidade de ter uma infecção, porque elas não tinham feito exame nenhum ainda. Aí, elas começaram a indução do trabalho de parto.
Eu fiquei 12 horas em trabalho de parto com a certeza de que meu filho nasceria vivo. Na hora que ele foi nascer, as enfermeiras olharam pra mim e falaram que ele não tava nascendo. A cabeça dele já tava um tanto assim pra fora. E elas falaram que ele não tava nascendo. Aí eu tive ele sozinha. Só eu e meu namorado na sala. Tava só a gente. E elas simplesmente me deixaram sozinha com ele. Quando ele nasceu, a hora que elas tiraram ele de mim, elas saíram assim da porta do quarto onde eu tava. Uma mulher ganhou um neném na porta do quarto. E eu tive muita esperança de que aquele choro daquele neném fosse do meu. Aí eu fui pra recuperação e enfim, lá eu pude ver ele mais um pouquinho, eu pude me despedir, eu pude segurar meu filho por pouco tempo no colo, ele mesmo sem vida, assim, sabe, parecia que se eu fizesse alguma coisa, que se eu tentasse, se eu abraçasse, se fosse feito alguma coisa, eu sabia que... Porque elas me falavam assim, ele vai nascer gelado, ele vai nascer roxo. E ele não nasceu nem roxo, nem gelado. Ele era bem... Ele tinha coisinha normal, parecia que ele era um neném que ele tava dormindo. E aquilo, assim, eu tentava fazer com que ele voltasse, com que... Porque parecia, assim, que se eu desse um abraço, se eu fizesse alguma coisa, ele ia voltar. Logo que ele nasceu, o meu sogro e minha sogra, junto com a minha mãe e minhas avós, eles estavam lá na maternidade. A minha mãe, o meu marido e minhas duas avós foram ver ele. Foram elas que foram no enterro. Eu não fui porque eu tive que ficar no hospital, né? Porque eu tinha acabado de ganhar ele. A minha mãe ficou comigo no hospital e assim, a minha ficha foi cair de que meu filho não tava comigo, de que ele não ia vir pro meu colo com vida umas 3 semanas depois. Que onde foi que eu parei e pensei, o meu filho não tá mais comigo, o meu filho não resistiu. E foi aonde eu fui no médico e falei os problemas de saúde que eu tinha, inclusive a trombocitose essencial, e ele olhou pra mim e disse: você teve trombofilia. O médico do alto risco não viu, não quis dar bola, você foi negligenciada desde a tua gravidez, e é por isso que teu filho não tá com você, porque você tem trombofilia. Aquilo me deixou assim, eu não consigo explicar o sentimento que eu senti por saber que meu filho não tava comigo por causa de uma doença que eu tinha. Eu me culpei muito na época. Logo que eu passei um tempo na casa da minha mãe e logo que eu me recuperei, eu voltei. Eu fiquei uns 43 dias lá na casa da minha mãe e quando eu me recuperei, eu voltei. 3 meses depois da minha perda, eu descobri que eu tava grávida de novo. Aí aquilo foi um choque pra mim, que eu falei, meu Deus, e agora? Eu já perdi um, e o que eu vou fazer? Porque todos os médicos diziam pra mim que eu não ia me segurar neném e coisa. Quando fazia uma semana que eu tinha descoberto, eu comecei com um pequeno sangramento. E eu fui na maternidade, eles falaram que aquilo era super normal. Eu voltei pra casa, o sangramento aumentando, eu ia no postinho e eles falando que aquilo era normal, que era normal, era normal, era normal. E eu sabia que alguma coisa não tava sendo normal. Então foi onde eu fui pra maternidade pela 3ª vez e tinha uma médica que ela era médica de alto risco. E eu contei pra ela o que tava acontecendo. Contei que eu não tinha conseguido as injeções ainda, que meu médico disse que ele não ia dar receita porque ele não era especialista da área. E que eu tava com sangramento. Ela me internou. Eu fiquei 2 dias internada. E nesses 2 dias que eu fiquei internada, o sangramento diminuiu. Eu tomei 2 doses de Clexane. E no último dia, eu fiz um ultrassom, onde o médico olhou pra mim e disse que eu precisava fazer a curetagem, porque eu não tava grávida, eu tinha perdido meu neném. Eu olhei pra ele e disse que isso não era possível. E ele me mostrou na tela do ultrassom que não tinha nada no meu útero. E eu vi uma bolinha bem pequenininha preta
Daí eu falei pra ele que eu não ia fazer curetagem, que se eu não tava grávida, então eu não tinha que ficar ali, mas que eu não ia fazer curetagem. Porque eu sabia que eu tava grávida e eu ia provar pra ele que o laudo dele tava errado. Eles me mandaram embora, não fiz a curetagem porque eu sabia que meu filho tava ali, que meu filho tinha sim vida, só que ele era muito pequeno. Quando eu fui de novo para consulta com o meu médico, porque eu continuava testando positivo para todos os testes de gravidez que eu fazia, ele me encaminhou para alto risco. No alto risco, o mesmo médico que lá atrás, lá no começo da gravidez do Matheus, disse para mim que eu não precisava tomar o Clexane, disse para mim que ele errou. Que eu precisava sim ter feito uso do Clexane, que eu tinha tido trombofilia, enfim, toda aquela coisa que a gente já sabe. Então ele me pediu um ultrassom e disse que dependendo do laudo do ultrassom, ele me dava a receita pro Clexane. Então eu fui pro ultrassom com muito medo, chorando muito. Eu tava com muito medo de realmente o primeiro médico que fez o ultrassom ter tido razão e eu não tá grávida. Foi onde eu vi o meu neném. Eu tava grávida de 6 semanas e 3 dias. Eu escutei o coraçãozinho dele. E aquilo, assim, foi uma emoção muito grande pra mim. Porque muitos médicos, não foi um nem dois médicos, me falaram que eu jamais ia segurar o neném. Que o Matheus tinha vindo pra mostrar que eu não podia ser mãe, que eu não ia ser mãe. E eu provei pra eles ao contrário. Eu provei que Deus é Deus e a última palavra é dele. Eu fiz o uso do Clexane até as 38 semanas de gestação. Até que foi onde o meu parto foi induzido. Não por problema nenhum, mas por recomendação médica, para o médico achar necessário e me aconselhar a não passar das 38 semanas. Eu autorizei, induzi meu parto com 38 semanas. O Matheus nasceu dia 29 de maio de 2019, pesando 1,120 kg, com 36 centímetros, de 30 semanas. E o Andrew nasceu no dia 2 de junho de 2020, pesando 3,4 kg, com 48 centímetros, de 38 semanas. E o Matheus, assim, o Andrew, ele veio pra mostrar que nem tudo estava perdido, que a vida ainda podia ter cor, que ele não veio para substituir o amor que a gente sente pelo Matheus. O Matheus é sim muito amado, foi muito desejado, foi muito amado, e ele permanece sendo muito amado, permanece sempre na nossa lembrança, no nosso coração. E o Andrew veio pra mostrar que ele veio pra somar, que ele veio pra dar uma esperança, que ele veio pra me dar um novo sentido de vida, porque quando eu perdi o Matheus, pra mim a vida tinha acabado, não tinha mais sentido, eu não queria fazer mais nada, eu não tinha vontade de fazer mais nada. E eu lutei pelo Andrew, porque eu engravidei 3 meses depois da minha perda, então eu tive que superar o meu luto pra viver a minha nova gestação, porque eu precisava daquilo. E eu sentia, assim, durante toda a gravidez do Andrew, que ele não seria meu, que eu não ia conseguir, que ele não ia sobreviver, que ele não ia ficar comigo, que eu ia ser aquele 1 em 1 milhão, que a injeção não ia dar certo. E quando eu fizesse algum ultrassom, eu simplesmente ia ver que ele não tinha mais vida, que tudo que eu tava fazendo, que tudo que eu tava montando ia ser em vão. E Deus me mostrou que não é bem assim, que se ele diz que vai ser, vai ser. Que se ele diz que ele vai dar, ele vai dar. E o Andrew veio esbanjando saúde, deu uns problemas após que ele nasceu, que as enfermeiras me diziam ser normal, e acabou que não era. Ele acabou engolindo a água do parto, ele tava roxo, elas me diziam que era porque eu não tinha força pra quando ele foi nascer, que era por isso que ele tava roxo, mas que já ia sumir, e não era. O Andrew tava afogado com a água do parto, ele precisou fazer a aspiração, ele precisou ficar 1h30 no berçário. Elas tomaram um susto muito grande,
Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Andrew saiu comigo. Ele ficou o tempo inteiro comigo no quarto, não sei essa 1h30, que foi no dia 2 que ele nasceu, que ele precisou ficar no berçário em observação, depois de fazer a aspiração. Mas ele foi embora comigo e tá super bem. Vai fazer 2 meses agora, então ele é a minha força, ele é tudo pra mim. Por ele veio pra me mostrar que o mundo tem sim uma cor. E eu tenho pra dizer pra vocês que vocês não desistam, que vocês que estão tentando continuem, que não deixem se levar apenas pelo luto de vocês, pela tristeza de vocês. Vocês têm que erguer a cabeça e seguir em frente. Porque se não foi com o anjinho de vocês, vai ser. O arco-íris de vocês tá vindo. E vocês só tem que dar chance pra isso. Não ficar desesperada no, eu vou engravidar, eu vou engravidar, eu vou engravidar. Porque quanto mais a gente espera, mais tempo demora pra vir. Eu dou o conselho pra vocês ficarem super tranquilas, de deixarem o Deus agir e que uma hora vem. Eu digo pra vocês que por mais que demore 3 meses, 3 anos, um dia vem. E um dia vocês vão estar com esse aqui, ó. Com o nenenzinho de vocês no colo de novo. E agora, quando eles vierem, vai ser pra só dar alegria pra vocês. Pra fazer do colo vazio um colo de aconchego. Essa foi a história de hoje. Eu me emociono cada vez que eu posto uma história aqui, porque eu sou uma mais linda que a outra. Vale a pena não desistir, vale a pena insistir, vale a pena persistir naquilo que você quer. Porque depois de conquistado, tudo que você passou para ter aquilo, vale a pena. Então não desista. Eu espero que essa história de hoje tenha edificado a sua fé, acrescentado na sua vida alguma coisa de bom. Ela não desistiu, ela insistiu mesmo com todas as impossibilidades que ela tinha na sua frente. E hoje ela tem o seu bebezinho no colo, hoje ela é uma mãe de arco-íris e isso não tem preço, vale a pena. E até o próximo vídeo, fique ligadinho que a próxima história também é muito linda. Até mais!